Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site www.futura.org.br. E hoje é dia do nosso quadro em parceria com o Porvir para a gente apresentar e discutir as tendências e as inovações que estão transformando a educação no Brasil e no mundo. Pois é, uma trajetória escolar bem-sucedida deve desenvolver habilidades e competências para preparar indivíduos mais completos para a vida. Para além dos conhecimentos em língua portuguesa, em matemática, em geografia, em física e em tantas outras disciplinas, o artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que a educação abrange os processos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, no programa de hoje, a gente vai falar sobre as experiências que têm inserido as chamadas habilidades socioemocionais ou não cognitivas nos currículos de escolas e universidades. A ideia é capacitar os jovens para desenvolverem competências para atuarem em contextos reais e na resolução de problemas complexos da vida real. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio do Conexão o professor Wilman Costa, que é diretor do Colégio Estadual Chico Anísio, aqui do Rio de Janeiro. E também conosco o Júlio Furtado, ele é consultor e conferencista da área de educação. E daqui a pouco a gente fala também com a Patrícia Gomes, ela que é jornalista do Porvir. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe aqui do nosso bate-papo, mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Pela rede social você já sabe que tem 2 canais diretos de comunicação conosco aqui no estúdio, o primeiro deles é o facebook.com/canal Futura Oficial, que eu coloco na tela para você agora, está aí a rede social para você curtir, comentar, compartilhar, ou ainda mande mensagens para a gente no nosso microblog, no Twitter, marcando a gente com o perfil que é o @canal Futura. Ou ainda ligue para o bom e velho telefone 0 operadora 21 3523 4098, enquanto você manda o seu recado, dou as boas-vindas aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem? Bem-vindos ao Conexão. Quero começar ouvindo aqui do professor Júlio. Falei aqui dessas habilidades socioemocionais ou não cognitivas. Para quem está em casa, não está acostumado aí, familiarizado com os termos da educação, pode parecer um termo meio estranho. O que quer dizer de fato? O que os educadores consideram como habilidades socioemocionais ou não cognitivas, professor? Bom, são habilidades ligadas à questão da própria atitude, da própria forma de relação que essas pessoas implementam nas suas vidas, né? Na verdade, as habilidades socioemocionais são divididas em 5 grupos, né? Umas ligadas à questão da consciência, né? A responsabilidade que eu tenho do meu próprio desenvolvimento, né? Tá aí a persistência, tá aí a resiliência, né? Tá aí também a abertura para o novo, né? Ou seja, a maneira que eu tenho de lidar com a capacidade de errar, de enfrentar as coisas, né? sem o medo tanto, né? de fracassar. Tá aí também alguma coisa ligada à minha própria amabilidade no trato com as pessoas, né? Como a solidariedade, o levar o outro em consideração, né? Tá ligado também à estabilidade emocional, que é o como eu vou lidar com as consequências emocionais que as relações trazem, né? E a extroversão, que está ligada à sociabilidade, a capacidade que eu tenho de conquistar esse outro, né? A capacidade que eu tenho de ser positivo no meio dessas relações. Então, esse conjunto, esses 5 grupos de habilidades é que são consideradas aí as habilidades que compõem aquilo que a gente chama de competências socioemocionais. Muito bem, eu quero aproveitar aqui e mostrar para você de casa um site que você pode ter informações sobre educação para o século XXI, que foi um seminário que aconteceu no começo do ano em São Paulo e tem várias informações aqui. Esse seminário também promovido pelo Instituto Ayrton Senna, que fez em parceria com o Colégio Chico Anísio, aqui representado pelo professor Wilman, uma série de atividades ao longo do ano passado, já desenvolvendo essas habilidades também chamadas de habilidades do século XXI. Eu queria ouvir de você, então, professor, de que forma isso foi colocado em prática, né? A gente pode considerar que pode ser algo meio abstrato, mas como isso no currículo da escola, como no dia a dia com os alunos, foram trabalhadas essas habilidades? Olha, essas habilidades, elas são trabalhadas no dia a dia com o aluno, né?
paralela às habilidades cognitivas, e elas servem para acelerar, né, para melhorar o cognitivo, né? Ela dá base, dá sustentação a isso. Você percebe logo no início do ano, depois de 2 meses, estava falando com o Júlio aqui fora, a gente já percebe a mudança do aluno, como ele fica mais solto, ele interage melhor com os colegas, com o professor, respeita a escola, tem aquela sensação de pertencimento, o local. De que o espaço da escola também é dele. Pertence a ele. E a gente percebe isso rapidamente. No Chico Anísio, nós agora temos o 2º ano, tem o 1º e 2º ano, ano que vem vamos ter o 3º, e a gente já percebe nitidamente a mudança do comportamento do aluno. Eu acredito que essas são as habilidades, né, exigidas pela sociedade do século XXI. Com certeza, para muito além de saber muito bem a matemática, a física, a química, essas habilidades fazem parte da formação de um cidadão mais completo. Exato, porque não adianta você ser um gênio se a relação com o outro é truncada, né? Você pode ser um gênio em matemática, sei tudo, aí na hora de você ir para o mercado de trabalho, você vai esbarrar, né? Você vai ter que lidar com o outro de qualquer maneira, né? Então, perde o valor. Você pode ser um gênio, mas perde o valor se você não dominar essas habilidades. Muito bem. Bom, você sabe, aí de casa que a gente está em parceria todos os meses com o site Porvir. Eu aproveito para mostrar para você agora. Basta acessar porvir.org para você saber tudo sobre tendências da educação. Aqui tem uma série de reportagens sobre o tema que a gente está tratando hoje. Você pode investigar e navegar aí bastante e conseguir entrar em contato com essas várias experiências. Mas eu chamo agora para a nossa conversa, direto da sede do Porvir em São Paulo, a jornalista Patrícia Gomes. Patrícia, bem-vinda mais uma vez à Conexão Futura. Tudo bem com você? Olá, Cris, tudo bom? Tudo ótimo, bem-vinda aqui mais uma vez ao programa. Então, a gente sabe que no Brasil a gente fala muito sobre a discussão da inserção nas escolas, de habilidades que possam ser utilizadas no mercado de trabalho, até como já disse o professor aqui agora há pouco. Eu sei que no Reino Unido tem uma experiência que tem aproximado empresas das escolas. Conta um pouquinho sobre essa experiência para a gente, Patrícia. A gente já escreveu sobre ela aqui no Porvir, é uma rede de escolas que fica na Inglaterra, que faz essa tentativa de fazer com que o aluno ele se desenvolva para além das habilidades de matemática, língua inglesa, história e geografia. Eles promovem uma interação entre o aluno e a empresa, e eles têm que agir de maneira a resolver problemas reais dessas empresas com as quais eles têm esse contato. Então, assim, nessa de tentar resolver um problema real, os alunos eles são estimulados a, por exemplo, desenvolver habilidades de resolver problema. Isso não tem a ver só com matemática. Alguém que é capaz de resolver problema é alguém que consegue, por exemplo, se comunicar muito bem com seus pares, é alguém que consegue estabelecer metas, é alguém que consegue ter uma visão do geral e do específico. E são habilidades que, na vida prática, no dia a dia, quando esses jovens se tornarem profissionais, vão ser requeridas todos os dias. E não é exatamente isso, ou não necessariamente isso, um ensino tradicional de matemática vai desenvolver. Então, assim, essa escola lá no Reino Unido, ela chama Studio Schools. É uma rede, tem mais de uma. Eles fazem essa correlação, esses convênios com empresas que apresentam problemas para os alunos e os alunos eles têm que resolver. E essa solução que esses alunos entregam para as empresas são soluções que vão ser usadas. Então, assim, você cria todo um circuito de aprendizado que é um aprendizado para a vida real. Muito bem, Patrícia, volto a falar com você daqui a pouquinho. A Patrícia está lá na sede do Porvir, esse site que nos oferece tanta variedade e informação sobre tendências da tecnologia para a educação. Quero voltar a perguntar aqui para o professor de que forma a gente consegue pensar nos dados tão sérios e graves que temos na educação do país de evasão escolar, por exemplo, né? Principalmente na faixa do ensino médio, a garotada que acaba indo mais para o mercado de trabalho. A gente consegue fazer uma relação disso, de um aluno mais preparado, com habilidades socioemocionais mais desenvolvidas, a partir do que o professor Willman colocou, de sentir mais parte do ambiente escolar? Você acredita que pode ter um reflexo nisso também, de o aluno encarar o estudo como uma prioridade na vida dele? Bom, com toda certeza. Algumas poucas pesquisas que a gente tem conhecimento que mostram o porquê dessa evasão,
deixam bem clara essa questão, ou seja, o aluno acha a escola desinteressante e acha a escola desinteressante pela inabilidade do professor ou da escola como um todo de desenvolver as competências como um todo, dele perceber a utilidade dos conteúdos que ele está estudando, a inter-relação que esses conteúdos possuam uns com os outros, dele se sentir crescendo, né? Ou seja, o maior desafio da escola hoje, eu acho que é exatamente esse, né? Do professor romper as amarras com os paradigmas da escola tradicional, que por sua vez foi a escola que o formou, né? E também os passa estudos... também pela formação desse educador, para encarar a escola de outra forma, e não hoje... como ele foi formado lá no início da própria educação dele. Exatamente. E está comprovado que o professor é o conjunto do que ele interagiu com os professores que ele teve ao longo da história escolar dele. Ele não é aquilo que os professores de didática ensinaram que ele deveria ser, né? Ou seja, então, de acordo com os professores que você teve, se você se tornar professor, você vai inconscientemente reproduzir aquilo que fizeram com você. Então, na verdade, a gente está falando de uma situação bastante séria, né? Porque a gente não pode responsabilizar o professor dele não saber desenvolver competências. Não souberam desenvolver competências com ele. A escola tradicional, ela sempre acreditou que ensinando conteúdos, um belo dia, quando diante dos desafios, esse aluno iria magicamente reunir todos os conteúdos que ele já estudou na vida e iria resolver aquele desafio que ele visse pela frente, tornando-se dessa forma competente. O desenvolvimento de competência para a escola tradicional sempre foi um passe de mágica. E hoje o mundo está exigindo alguém que saiba operacionalizar as ações e que demonstre que realmente faz acontecer. Então, a escola está precisando fazer uma reviravolta completa. E isso passa pelas crenças, né? Agora, quando essas habilidades são inseridas no currículo da escola, a gente pensa, né, para o professor avaliar o conhecimento ou como o aluno se dedicou a estudar matemática, física ou português, tem a tradicional prova, semana de exames nas escolas, vai lá, coloca, dá uma nota, é mais objetivo, é mais fácil conseguir quantificar e avaliar isso. Pergunto a você, professor Wilman, que já passou por essa experiência, até junto com o projeto do Instituto Ayrton Senna, tem um sistema de avaliação. Fala um pouquinho de que forma, então, são avaliadas na sua escola essas habilidades, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais com os estudantes. Muito interessante a pergunta. Não dá para fazer avaliação do não cognitivo, o socioemocional, com a fita, né? com números, né? A gente avalia o aluno através de questionários, eles respondem, e a gente tem lá os gráficos, né? Aquilo não se transforma em nota, aquilo é para o nosso conhecimento, para a gente ver a evolução do aluno, né? Claro que essa parte, quando o aluno vai evoluindo nessa parte socioemocional, o retorno vem automaticamente no cognitivo, né? E isso é que é o interessante, né? Muitos professores que não estão no programa perguntam, como é que vai dar nota para isso? Não tem nota para isso, né? A gente percebe, né, como eu falei no início, a gente já percebe a transformação do aluno no decorrer do ano. E a gente registra, está começando a registrar isso, para no final do ano a gente perceber, ele evoluiu, está precisando mais trabalhar esse lado, esse outro não. E a gente percebe nitidamente na nota do cognitivo. A nota, é possível fazer essa relação direta, então? É possível fazer a relação direta, né? A gente precisa ter paciência para observar, né, e entender o aluno. Alguns chegam precisando de mais atenção, outros com menos, mas a gente precisa perceber isso e analisar o aluno como um indivíduo, né, das características dele, e trabalhar isso. Isso é o que é importante. Porque antes o aluno era trabalhado, o professor chegava, né, dava aula, chegava escrevia no quadro, dava aula, e se ele não entendesse, o problema era dele, né? Não, a gente não pensa assim, não é né? bem assim, não né? é bem assim. Se não está entendendo, vamos analisar. O professor que chega para mim e fala, 30%, 40% da turma ficou com nota vermelha. Eu falei, vamos ver isso. É um problema do né? grupo, é um problema de quem está na função do educador, né? Exato. Esse é o grande desafio no momento, né? Porque as nossas universidades não preparam ainda professor com essa característica. Como o Júlio falou, isso é desenvolvido no decorrer da sua vida. E se a vida do professor não teve isso,
né, como é que ele vai perceber isso? Com certeza. Aí tem que ter alguém como o Instituto Ayrton Senna, né, que prepara esse professor para trabalhar na nossa escola. Muito né? bem, eu quero voltar a chamar agora a Patrícia Gomes, do site Porvir, que conversa com a gente diretamente de São Paulo, para falar um pouquinho também sobre essas outras experiências, né, Patrícia, de avaliação, que outros caminhos para avaliação é possível, também pensando aqui, como o professor apontou, a questão da formação desse educador e prepará-lo para avaliar essas habilidades nos alunos. Cris, quando a gente fala de habilidades socioemocionais, é muito interessante a gente já começar com essa preocupação de avaliação, né? Porque há muito pouco tempo, quando a gente ia medir ver se um processo de ensino-aprendizagem era bem sucedido ou não, o que a gente media era se ele estava ensinando bem as disciplinas tradicionais. Quando começa essa preocupação de avaliar se esse processo de ensino-aprendizagem, essa escola, essa rede, consegue, de fato, ajudar os alunos a desenvolver outras habilidades, a gente começa a dizer também que essas outras habilidades são importantes. E aí, voltando aí à sua pergunta, quando você fala de avaliação, o Instituto Ayrton Senna está fazendo, junto com a OCDE, está tentando construir um instrumento para medir isso em escala. Claro, tem toda a grande dificuldade que é você saber difícil você saber se uma turma de alunos de 30 alunos está sendo bem colaborativa, se está desenvolvendo pensamento crítico, se as pessoas ali se comunicam bem, se são resilientes. Mas quando você pensa em fazer isso para 45 milhões de alunos, parece que o desafio é bem maior. Então, o Instituto Ayrton Senna e a OCDE já estão trabalhando juntos no desenvolvimento de um instrumento que aí vem todos os saberes de econometria, psicometria, que é para tentar avaliar isso em escala. Para tentar ajudar as redes a ter um diagnóstico que ajude o professor na sala de aula a ter uma noção de como estão seus alunos. Claro, no dia a dia, no pouco a pouco, ali nas atividades que são mais rotineiras, o professor tem condição de, a partir de um diagnóstico desse maior, feito em escala, fazer uma atuação que é muito mais cirúrgica, muito mais ali no que precisa ser feito. E aí, claro, acompanhar, ter uma noção de quais são as habilidades que se quer desenvolver e quais são os estágios dessa avaliação, do desenvolvimento que se espera dos alunos, também é um jeito de o professor ali na prática dele, na rotina dele, seja de que disciplina for, poder desenvolver isso entre os alunos dele. Então, assim, existem maneiras micro para o professor e existem maneiras macro, que aí são vários gestores, e esse problema não é só do Brasil, tem muita gente no mundo preocupada com isso, de desenvolver isso em escala, de uma maneira Você apenas uma avaliação pontual do professor diretamente com o seu aluno, como uma avaliação de uma rede de ensino, por exemplo, e poder quantificar, de certa forma, o impacto desse tipo de desenvolvimento dessas habilidades. Patrícia, infelizmente, o nosso tempo aqui hoje já voou, então agradeço muito a sua participação mais uma vez aqui no Conexão e até a próxima entrada mês que vem. Espero você aqui. Até! Vamos aproveitar, a Patrícia citou aqui a parceria do Instituto Ayrton Senna com a CDE, só explicando, o CDE que é a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento. A gente já está aqui bem no finzinho do programa, quero só aproveitar e colocar para o professor Júlio uma pergunta que chegou aqui para a gente pela rede social, de um espectador que não se identificou, mas já agradeço a participação de qualquer forma, perguntando se dentro desses aspectos e dessas habilidades estão inseridas aí desenvolvimento de habilidades voltadas para o comportamento empreendedor. É possível fazer essa relação? Sim. Na medida em que, dentro das competências socioemocionais, existe a iniciativa, né? Existe a questão do espírito da inovação, da própria criatividade, da própria sustentabilidade de opiniões, ou seja, isso tudo leva ao desenvolvimento do empreendedorismo, sim. Né? Eu acho que vai ser uma consequência direta. E, assim, não sei se rapidamente, eu acho que essa consequência ela está muito ligada a exatamente algumas coisas que a gente já está observando no mercado de trabalho, né? Que demite 90% por razões
socioemocionais, admite por razões técnicas e demite por razões socioemocionais. É uma questão a ser pensada. Bom, nosso tempo aqui estourou, então obrigado, professor Wilman, obrigado, professor Júlio, pela presença hoje aqui comigo no Conexão. Espero você aqui sempre de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde ou nas nossas reprises, 00:30 e às 7h30 da manhã. Um abraço para você e até o próximo Conexão Futura.